Boa tarde, vamos chegando, povo. Mais uma live de leitura e teologia e Bíblia. E nesse mês, poesia de João Cabral de Melo Neto. Ismael! Menino! Pra onde você anda, Ismael? Que você sumiu? Garoto! Trata de aparecer. Sumiu das orações, sumiu dos grupos, sumiu de tudo, Ismael. Patrícia, boa tarde. Meu irmão o nome é um trava-língua. Nilonei, meu irmão querido, como é que tá? Que bênção você por aqui. Quero saber do livro, como é que tá aí esse lançamentinho, essa publicação, como é que tá? Se tá tudo em ordem, meu irmão? Manda notícias. Oi, Franco. Eu sou carioca. Eu sou uma carioca que mora no Paraná, mas eu sou carioca. Eu penso com o sotaque do Paraná. Eu penso. Mas eu ainda falo com o carioca, o sotaque carioca. Vanessa, meu bem. Ô, Vanessa, eu tô doida pra chegar o teu presente. Meu mini Jesusinho vai virar cenário. Nilonei, querido, que bom. Fico feliz que tá tudo indo bem por aí. Amorim, deve ser Pablo, será? Como é o nome? Amorim, seja bem-vindo. Ó, a gente vai falar hoje um pouco sobre João Cabral de Melo Neto. Na verdade, eu vou pegar o gancho de João Cabral de Melo Neto, mas eu vou falar de outras muitas coisas nesse encontro de hoje. Minha Bíblia tá aqui já aberta em Apocalipse, que eu quero ler um texto com vocês. E a gente vai falar um pouco sobre poema, sobre o que a poesia é, como a poesia funciona, da onde vem a poesia, da onde vem, né? E eu escrevi poesia durante muito tempo da minha vida. Eu comecei a ler livros de verdade mesmo, né? Que eu me lembro, assim, a minha memória mais antiga de mim, eu tinha uns 11 anos de idade e entrava na biblioteca municipal para pegar livro emprestado. E eu me lembro que o que eu mais lia era poesia. Poesia clássica, poesia lusitana, poesia nacional. Eu lia de tudo, mas especificamente de poesia. Muitos autores eu conheci naquela época. E quando você lê muito uma coisa, quando você consome muito um tipo específico de conteúdo, é natural que você comece a produzir aquilo que você está consumindo. Lembra que a Bíblia fala para você que é pela renovação da mente que nós renovamos os nossos comportamentos, que é pela renovação da mente que a nossa boca é purificada, né? Que o Senhor grava a lei dele no nosso coração e no nosso entendimento. Por quê? Porque quando a gente consome muito alguma coisa, a gente produz aquela coisa, a gente acaba transmitindo aquilo, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Você já ouviu falar que nós somos o produto, nós somos produto das 5 pessoas mais próximas de nós? Né? Quando a gente convive muito com 5 pessoas muito perto, a gente acaba pegando um pouquinho de cada uma e virando o que a gente é, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Como que, pela renovação da nossa mente, por tudo aquilo que a gente consome, a gente produz. E eu tenho essa memória minha muito antiga, e eu escrevi poesia por muitos e muitos anos. Eu acho que eu parei de escrever aos 17. Hoje as memórias vieram tão fortes em mim que eu cheguei a pegar a agenda que eu tinha naquela época e que eu anotava poesias copiadas de outros autores e compunha as minhas poesias também nessa agenda. Cheguei a pegar ela e a última vez que eu compus uma poesia foi em 2005. Ou seja, tem quase 20 anos que eu não escrevo. Isso quer dizer que aos meus 16 para 17 eu parei de escrever. Eu costumo dizer que eu parei de me apaixonar aos 17 anos, porque os adolescentes, eles têm mais esse sofrimento por amor, né? Pelo menos é o que se espera, que sofrer por paixões intermináveis seja coisa de adolescente e não de adulto. Então,
O que eu quero ressaltar aqui nessa meta de leitura dessa semana nossa? Que a poesia, ela fala daquilo que o coração tá cheio. A poesia, ela não... É difícil criticar poesia e conteúdo de poesia, porque hoje, principalmente, ela não tem uma regra de escrita. Se você for pegar as poesias de séculos passados, você vai ver que elas eram extremamente tradicionais, elas tinham métrica, elas prezavam pela rima, pelo formato. Existia toda uma cultura de escrita poética que era respeitada. E qualquer poesia que saísse dessas regras, dessas métricas, dessas numerações, né, que a gente chama, elas não eram consumidas de forma sistemática, elas não eram consideradas um conteúdo adequado para o consumo. Então a poesia, ela vem direto do coração mesmo, né? Ela é uma reflexão que você faz a respeito de temas que te deixam incomodado. E aí, anotações num papel podem virar uma poesia. Eu gosto mais de poesia clássica, eu gosto mais de poesia machadiana, eu gosto mais de poesia mais antiga aí dos clássicos, né? Eu gosto muito de Camões, então a métrica para mim é importante, a rima para mim é muito importante, mas não é muito o que a gente vê hoje. No entanto, João Cabral de Melo Neto, ele ainda preza pela separação em versos, pela separação em pequenos pedaços, pequenos blocos de texto, que tem lá 4 linhas cada um. Ele preza isso. Eu percebo que existe nele uma intencionalidade de preservar a métrica poética, embora eu não goste muito da poesia que ele faz. Mas enfim, vamos lá. Eu separei algumas poesias pra gente comentar. Uma delas está na página 59, que chama Imagens em Castela. E nessa poesia específica ele fala muito sobre pão. E a gente viu no encontro passado que ele fala muito sobre água. E esses elementos são elementos muito simbólicos, não só para nós que somos cristãos e que vemos em Cristo o pão que alimenta e a água que mata a sede, mas para esse povo específico sobre quem João Cabral escreve, que é o povo que mora em lugares secos, em que o pão e a água são geralmente a única coisa que eles têm para consumir, para comer. A ausência de carne, a ausência de legumes frescos, a ausência de frutas, como a gente hoje compra no mercado, né? Porque para nós é muito acessível. A gente explora essas regiões mais pobres para fazer a manutenção das regiões mais ricas do nosso país. São Paulo é a capital, não é a capital oficial, mas é a capital nacional, é a que tem mais gente morando, são cerca de 11 milhões de pessoas aglomeradas em São Paulo e é o lugar onde o PIB acontece. Então, como sustentar e alimentar essas pessoas? Em seus desperdícios, em seus excessos. Acaba que o restante do país é explorado. Fora que vender para fora do nosso país é muito mais lucrativo do que vender aqui para dentro. Nós consumimos muito café no Brasil, mas o nosso café não é o melhor café que a gente produz. A gente vende para a Alemanha o melhor café, o café da qualidade maior. A gente fica com, entre aspas, aqui com as sobras. Então a política de exportação, ela é muito mais lucrativa para o nosso mercado. Então a gente acaba explorando essas pessoas que ficam a pão e água, literalmente. A gente tem esse ditado, né? Fulano tá a pão e água, ou seja, tá na miserabilidade, tá passando fome, tá com necessidade. Então ele fala muito de água e nesse poema ele fala muito de pão. E aí a gente precisa pensar quem é o pão da vida, né? Deus garante que os seus filhos não passarão nenhuma necessidade que não seja para glorificar o nome dele.
Deus não deixa faltar alimento para os seus filhos, mesmo que esses alimentos tenham que vir da doação de alguém que tem sobrando e que precisa aprender a ter humildade doando aquilo que tem em excesso. Então, esses símbolos que João Cabral traz aqui são muito fortes. E ele também faz uma rima, uma associação de pão com cão. Isso também é muito simbólico para nós. Ele usa muito essa rima de falar de pão e cão. Olha, essa é da página 63, da fábula de Joan Brossa. Joan Brossa, poeta frugal, que só come tomate e pão, que sobre papel se estiva, compõe versos a carvão. Nas feiras de Barcelona, Joan Brossa, poeta buscão, as 7 caras do dado, as 5 patas do cão. Então ele faz essa associação como se o pão e o cão tivessem relacionamento, e é possível que sim, né? Porque a fome é fruto da queda, a miséria é fruto do pecado. Nada dessas coisas vem de Deus. Na nova terra, nada disso vai haver. Não haverá mais choro de dor, nem sofrimento, nem desespero. Na página 66, ele vai falar sobre uma luta, né, no poema Vale do Capibaribe. Ele termina o poema com 3 estrofes dizendo o seguinte: é a luta contra o deserto, luta que em sangue não corre, em que o vencedor não mata, mas aos vencidos absorve. É uma luta contra a terra e sua boca sem saliva, seus intestinos de pedra, sua vocação de caliça. Que se dá de dia em dia, que se dá de homem a homem, que se dá de seca em seca, que se dá de morte em morte. Ele fala para nós dessa luta que nós vivemos aqui, né? Uma luta que é contra um deserto, e não é um deserto só de alma, é um deserto de terra seca, um deserto de chão, de labuta, uma luta em que não corre sangue, corre vida, né? A gente não sangra enquanto morre na seca, a gente seca enquanto morre na seca. E eu não sei o que é pior. E o deserto, ele não mata o vencedor, mas ele absorve os que vencem. E aqueles que vencem são os que sobrevivem mais tempo, são os capazes de suportar mais tempo aquilo que estão vivendo. E aí, João Cabral começa a escrever sobre campo, sobre cemitério, sobre um encontro que ele tem com um poeta. Ele vai falar sobre cemitério de novo. Ele pensa muito sobre isso, sobre a morte. Ele vai falar sobre o cemitério pernambucano, Nossa Senhora da Luz. E ele vai dizer, interessante que ele vai dizer que os mortos ao ar livre que eram, hoje a terra livre estão. São tão da terra que a terra nem sente sua intrusão. Então, homens tão fincados à realidade da terra que se confundem com ela. E o quanto nós estamos tão enraigados nessa terra, no pó, que estamos nos confundindo com ele. Pessoas que vivem pensando tanto no chão que está debaixo dos seus pés, que esquecem de pensar na eternidade que estão acima de suas cabeças, que estão na imensidão que seus olhos podem alcançar e que também não podem, porque o terceiro céu é invisível a nós. Então, quanto nós estamos tão arraigados aqui nesse chão de terra batida que esquecemos da eternidade. E os poemas de João Cabral de Melo Neto vão falar só disso, só dessa terra batida, só das dificuldades desse mundo caído. Em momento nenhum, os poemas dele trazem algum tipo de esperança para nós. Em momento nenhum, as poesias de composição dele trazem para nós uma visão de eternidade. E isso pode ser por várias razões. Só que nós, enquanto cristãos, precisamos manter isso em vista. E aí, eu queria te convidar para ler comigo Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 7, que para mim é uma poesia extraordinária, que diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Poesia pura. A Bíblia fala para nós, lá em Gênesis 2, qual foi a primeira poesia composta pela humanidade. O hebraico, nesse texto no original, no hebraico, é uma poesia composta, com rimas e métrica. Esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Se a gente for para o livro de Salmo, a gente vai ver, por exemplo, o Salmo 51. Não tem nada mais poético e extraordinário do que o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Poesias extraordinárias registradas na Bíblia. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Enquanto João Cabral de Melo Neto fala da seca, de morte, de sofrimento, de realidades visíveis sem esperança absolutamente nenhuma. Não há esperança nas poesias de João Cabral de Melo Neto. Não há expectativa da glória. Enquanto que a nós, cristãos, sempre haverá. Então, que nós possamos olhar para a palavra de Deus com essa perspectiva poética, que alimenta os nossos ouvidos, não só de verdades absolutas de Deus, mas de deleite estético de uma poesia composta para nós. Todos os salmos, ou a maioria deles, é composta para o mestre de música. São poesias cantadas que nós precisamos ler dessa forma. Olha o Salmo 67, o que diz. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos.
Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Que nós possamos ter esse senso poético, né? E as poesias universais nos ajudam a desenvolver esse senso poético, para que a gente possa olhar para as escrituras e pensar como João Cabral pensou em água, em pão, em cão, em morte, em vida, mas não com a esperança falida de João Cabral de Melo Neto, mas com a nossa esperança da glória. A esperança que nos dá expectativas, tanto de vida terrena, por causa dos extraordinários de Deus, quanto de vida pós-terrena, diante da glória, da majestade, da eternidade. Se a gente puder ler Apocalipse poeticamente, não entendendo que ele seja uma poesia criada, mas adaptando a nossa leitura a uma compreensão de mente que faça com que a beleza do texto salte aos nossos olhos. Eu estou falando de beleza estética e Deus se preocupa com a beleza estética. Se você olha para a natureza e contempla a criação de Deus, você vai perceber que ele criou inúmeras variedades de flores, cada uma com uma textura, uma cor, um perfume, cada uma com o seu modo de abrir, desabrochar e nascer e florir, e murchar e morrer. Olhe para as plantas, a variedade estética delas. Fora a funcionalidade, a aplicabilidade, isso tudo importa para Deus. Então, a Bíblia, a letra de Deus, tem uma beleza estética extraordinária. Então, que nós possamos entender que a Bíblia é uma poesia belíssima. Às vezes eu leio os textos de Paulo declamando poeticamente, para encontrar a beleza estética dos textos de Paulo, que tratam sobre verdades absolutas, que renovam a nossa mente e enchem o nosso coração, para que de nós saia tudo isso que a gente está consumindo. Porque da nossa boca, do nosso braço, só sai aquilo que o nosso coração está cheio. Então, o que a nossa leitura dessa semana me fez refletir foi isso. Como a gente consegue ver, né, as dores do mundo assolando a poesia de um homem, e como quando a gente olha para a Bíblia, as poesias nunca acabam só na morte, né? As poesias da Bíblia, elas acabam na vida eterna. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Que a gente possa ter isso em mente. Que a poesia de Deus é uma poesia eterna, que nos dá deleite, prazer e regozijo na sua declamação. Olhe para a palavra de Deus de uma forma poética e você verá muito mais beleza, muito mais graça, muito mais estética do que você acredita, né? Algumas igrejas corrompidas por teologias ruins fazem com que a gente ache que a estética é pecado. Confundem as ordens de Deus para que sejamos modestos, decentes e santos com uma estética controlada, né? Você não pode usar, a mulher não pode usar calça, o homem não pode usar cabelo comprido, sendo que nada disso comunica santidade, né? É claro que quando você é santa e busca a santidade, as tuas vestimentas vão falar isso a seu respeito, né? Quando você se preocupa com a imagem que você comunica para o mundo, você vai querer se olhar no espelho e perceber mesmo o que a tua roupa comunica a teu respeito. É santidade, modéstia, é Cristo? Ou é vulgaridade, mundanismo e pecaminosidade? O que vai atrair as pessoas quando olham para você, né? É o que você reflete de Cristo ou é a vulgaridade que você reflete do mundo? Mas Deus não fala de roupas dessa forma como as igrejas falam, tratando elas de uma maneira simplesmente estética. Deus não fala
simplesmente de estética. Ele fala de princípios fundamentais. Ele fala de valores. Ele fala de moral. E moral não como a gente usa o termo moralidade hoje de forma pejorativa, mas a moral que era perfeitamente santa no jardim que ficava no Éden. Então, essa moral que o Senhor cura dentro de nós e nos dá a moralidade correta e santa e boa, ela vai reger o nosso comportamento, ela vai reger aquilo que a gente faz e como a gente se comporta. Mas precisa vir de dentro. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, de forma especial. Que venha de dentro, sabe? Que você se preocupe muito mais com o lugar onde o seu coração está. Começa aí, começa pelo seu coração. Onde está o teu coração? E por que Deus manda tribulação? Por que Deus coloca a gente à prova? Porque a gente só sabe onde o nosso coração está quando a gente precisa encontrar um lugar de pedido de ajuda. Para onde eu vou quando eu preciso de ajuda? A quem eu recorro quando eu preciso de ajuda? Tem uma piada aí, né, que fala que nenhum ateu permanece ateu diante da morte. Que se o avião cair, todo mundo clama por Deus. Meu Deus, socorro! Então, se você estiver no meio de uma tribulação, a quem você vai recorrer? Perceba isso e você saberá onde está o seu coração. E aí, do seu coração fluirão torrentes de água viva que vêm de Deus, ou morte, amargura e miséria, que é o que seu coração produz sem estar no lugar certo, adorando o Deus verdadeiro. Então que isso seja um alerta para nós nessa tarde, né? Que a gente pare de reclamar das tribulações e comece a perceber, no meio das tribulações, onde está o nosso coração. Quando eu estou em sofrimento, a quem eu recorro? E aí eu vou saber. O que tem ocupado a minha mente, o que tem ocupado o meu tempo, onde eu tenho depositado a minha fé. E eu espero que você esteja depositando a sua fé no lugar certo. Porque o Senhor nos convida à sabedoria. O Senhor nos convida a conhecê-lo, a tomar conselho dele. O Senhor quer nos aconselhar através da sua palavra. Ele quer que a sua lei esteja gravada na nossa mente, para que o nosso coração esteja no lugar certo. E aí nós possamos compor poemas de amor a ele, e não de amor ao mundo, né? Quem sabe você não consegue escrever uma poesia para Deus hoje? Pega lá o seu caderno de oração, já que você está lendo comigo João Cabral de Melo Neto, vendo a estrutura de uma poesia, conhecendo um pouco mais a poesia. Quem sabe você não pode hoje escrever Deus meu, Deus meu. E aí compor uma poesia para ele. Escreve, manda para mim, deixa eu ler. Deixa eu orar com você a sua oração poética. Deixa a beleza estética te atrair e te fazer louvar o seu Deus de forma majestosa. Não perde a oportunidade de fazer isso, tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Semana que vem, nosso terceiro encontro, a gente vai ler a terceira divisão aqui do livro do João Cabral, que é a parte que dá nome ao livro, Morte e Vida Severina. E aí é uma poesia narrativa bem grande. E a gente vai conhecer. Eu nunca li Morte e Vida Severina, vai ser a primeira vez. E é um poema corrido. Certo? A gente se vê semana que vem, quinta-feira, às 4 da tarde. Eu espero que a mensagem tenha ficado. Eu tô com a impressão de que eu falei e não disse nada. Foi isso que aconteceu? Me fala. Faz um favor pra mim também. Vai lá no meu YouTube. Consome o conteúdo que tem lá pra mim. Libera
libera a plataforma, me ajuda a liberar as funções da plataforma para que eu possa produzir conteúdo melhor lá, utilizar melhor os recursos da plataforma. Me ajuda nisso. Falta só 200 horas de consumo para a plataforma liberar um conteúdo para mim. Se cada um de vocês entrar lá e mandar um conteúdo para um amigo, a gente já consegue isso de hoje para amanhã. Tenho certeza que vocês são ponta firme. Certo? Muito obrigada, tá? Um beijo. Vejo vocês depois. Deus abençoe vocês profundamente. Que Deus, nosso Pai, ajude vocês a permanecer firme neles, entendendo que a tribulação vem para mostrar para nós onde é que está o nosso coração, onde é que está a poesia que a gente tem composto por aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.